Então você conseguiu a aprovação do seu financiamento lá no seu banco. Eu vou te contar aqui quais são os próximos passos, tudo que você precisa saber aí para seguir com o seu financiamento. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano. Hoje eu estou aqui para falar para você de todos os passos que seguem depois da aprovação do seu financiamento imobiliário. Para você que foi lá no aplicativo do seu banco, mandou a proposta, fez simulação e conseguiu a aprovação do seu financiamento. Vamos entender aqui quais são as próximas etapas depois disso, questão de documentação de imóvel, de vendedor, de formulário, vistoria de imóvel, enfim, tudo que você precisa saber. Para a gente começar então, se você aprovou o seu crédito pelo Itaú ou pelo Santander, você já vai ter uma carta de crédito em mãos, gerada lá com o número da proposta, onde fala o valor do imóvel, o valor do financiamento, prazo, condições de parcelas e que aquele crédito está aprovado e tem validade entre 60 e 90 dias, dependendo do banco. Isso significa que você tem que dar entrada no seu processo, correr todos os trâmites burocráticos, as análises, tudo que é feito e emitir o seu contrato antes da data do vencimento da carta de crédito. Só assim você vai ter garantia que vai estar tudo certo. Porque se chegar naquela data final e o seu contrato ainda não tiver emitido, ele vai passar por uma nova análise de crédito e se tiver alguma intercorrência nesse meio do caminho, como comprometimento de renda ou algum outro problema pontual, ela pode ser recusada e você perder todo o processo até ali, todo o trabalho que você teve. Então, se atenta aos prazos depois que vem a aprovação na carta de crédito. Se a sua aprovação foi pelo Bradesco, você vai ter uma pré-aprovação. Quando você manda a sua proposta no aplicativo, vem uma pré-aprovação. Você então vai precisar, junto com o seu gerente na sua agência, se você já for correntista, validar ou atualizar a sua renda. E a sua renda comprovada lá no sistema do banco, lá na sua agência, tem que ser compatível com o valor das prestações. No financiamento imobiliário, ela é 3 vezes o valor das parcelas na tabela SAC. Na tabela Price no Bradesco, ela é 6 vezes o valor da primeira parcela. Se você está fazendo o seu financiamento pela Caixa, você provavelmente não fez por conta própria, você deve ter ido no correspondente, então não vou entrar no detalhe da Caixa, tá? Se você tiver aprovado na Caixa, a gente está passando por um momento complicado lá, e aí a gente já tem outros vídeos falando aqui dessas mudanças que tiveram na Caixa, que a gente teve agora recentemente na Caixa, referente à diminuição do limite do financiamento imobiliário, né? Então, é outro assunto, é outro papo, porque aí funciona de uma maneira diferente. Clientes que estão na Caixa, que estão com prazo apertado, estão indo para os bancos privados justamente por conta disso. Mas focando nos bancos privados, que você tem mais autonomia, você consegue chegar lá no seu aplicativo, fazer a aprovação do crédito. Às vezes você sozinho já conseguiu essa carta de crédito, ou essa pré-aprovação, no caso do Bradesco, né? Então, após a aprovação, né, você então vai ter que seguir uma série de passos ali para conseguir a efetivação do seu financiamento. Primeiro ponto, né? Juntar documentação de compradores, você e quem estiver compondo renda com você, de vendedores, se for pessoa física, documentações pessoais, se for pessoa jurídica, documentação da empresa, e a documentação do imóvel. A do imóvel basicamente é igual em todos os bancos, que é a matrícula atualizada, que é aquele documento que conta a história do imóvel, que fica registrado lá no cartório de imóveis. O segundo documento é o espelho do IPTU, ou uma certidão dos dados cadastrais do imóvel. E o terceiro, que é a CND, Certidão Negativa de Débitos Municipais, que é lá da prefeitura, né, referente ao IPTU, para mostrar que o IPTU tá tudo certinho, tá em dia. Tá? É importante você puxar isso daí, porque às vezes você não sabe como está a situação do IPTU, se o antigo proprietário deixou pago, e a dívida do imóvel acompanha o imóvel. Então é muito importante você ficar de olho nisso daí, tá? E aí, para falar mais detalhadamente dessa documentação, no caso dos compradores, é documento de identidade, certidão de estado civil, que é certidão de casamento, certidão de nascimento, se for solteiro, certidão de casamento com averbação do divórcio, se for divorciado, né? Então, essas certidões básicas, tá? Fora isso, você vai precisar também ali da agência e conta do seu banco, na onde você tá financiando, tá? Se você ainda não tem conta, só aprovou o seu crédito ali pelo site, você vai precisar abrir uma conta nesse banco para poder seguir, porque o pagamento das prestações são via débito em conta, tá? Você, em alguns bancos, como o Itaú, você pode até depois de 2, 3 meses encerrar sua conta e seguir lá com o pagamento via boleto, mas eu não recomendo, é muito mais prático lá você deixar com débito em conta, até porque aí com isso você vai ter mais condições de futuramente renegociar suas taxas, mas isso é coisa mais para frente, tá? Ponto importante, quando que eu pago a entrada do financiamento? Sobre a entrada do financiamento, é um negócio que eu gosto muito de ressaltar, porque surge muita dúvida aqui, que o pessoal não está acostumado, tem muito espertão por aí para enrolar os outros. Então é o seguinte, a entrada do valor do imóvel, aqueles 20% que você vai dar, né, na média, ou mais, enfim, aquele valor de entrada,
você vai pagar sempre para o vendedor. O banco não recebe dinheiro de entrada, tá? Então falar, você tem que depositar nessa conta e depois vai para o vendedor. Não faça isso. E esse valor aí, geralmente nas negociações, você no começo do processo ali, para garantir que o negócio vai avançar, você dá um sinal para o vendedor, um sinal simbólico, mas a entrada mesmo, né, o valor maior que você vai ter que pagar, geralmente é pago ou na assinatura do contrato, lá no final, ou então se o vendedor quer que você pague antes, eu recomendo que seja pago depois da vistoria do imóvel, porque aí já está feita toda a análise jurídica da documentação e já foi feita toda a análise física, né, a vistoria. E aí então você tem segurança para poder pagar aquilo ali tranquilo. Então, eu recomendo, não é regra, o banco não fala ali quando tem que ser pago, o banco não exige nada disso, o banco nem quer saber como você pagou. Se você pagou à vista, se você pagou parcelado para o vendedor, se foi outro imóvel que entrou na venda, o banco não quer saber. Ele só quer saber do valor que ele vai financiar, o valor da entrada ele não se mete. Então, a maneira como você vai pagar não consta no contrato. O que a gente recomenda para segurança é que você dê um sinal no começo para garantir, para o vendedor também sentir que o negócio está fechado, que você dê o restante da entrada depois da vistoria do imóvel ou na data da assinatura do contrato, tá? Mas depois da vistoria do imóvel está bem tranquilo para pagar. Mas enfim, agora você juntou a documentação do comprador, vai juntar a documentação do vendedor, que se for vendedor pessoa física, vão ser basicamente os mesmos documentos do comprador, a certidão, o documento de identificação, os dados, né, de endereço atualizado, conta corrente de qualquer banco para pagamento do financiamento, tá? E você vai precisar também lá dos dados de contato, e-mail, telefone, essas coisas. Bem sim. Referente aos documentos do imóvel, eu já falei para você quais são. E aí então, com essa documentação em mãos, você vai fazer o preenchimento dos formulários de cada banco, tá? Cada banco tem alguns formulários, um diferente do outro. Para você ter uma ideia, o Itaú ele tem um formulário para os compradores, um formulário para os vendedores e um formulário que é a DPS, Declaração Pessoal de Saúde. Essa DPS todos os bancos têm, vou te explicar o que é. Todo financiamento imobiliário tem 2 seguros que estão ali contidos, estão embutidos nas suas prestações, que são seguros obrigatórios. O seguro MIP e o seguro DFI. O seguro MIP, que engloba morte ou invalidez permanente, ele pede que você, para que ele seja contratado, você tem que preencher uma declaração pessoal de saúde, onde você vai falar se você tem doenças anteriores, tem problema de saúde, sofreu cirurgia, uma série de coisas, tá? Então vai preencher esses formulários. Do Itaú são esses 3. Do Santander vai ter um outro que é a autorização dos compradores e também a DPS, a Declaração de Saúde. Bradesco tem uma série de formulários também lá, de comprador, de vendedor e a DPS também, tá? Fora alguns formulários que podem ser pedidos à parte, caso, por exemplo, você esteja utilizando FGTS. Se você for utilizar FGTS, você vai ter que ter ali o extrato analítico do teu FGTS emitido pelo aplicativo do FGTS, eu recomendo, tá? Mais fácil. A sua carteira de trabalho também digital, que também é mais fácil, já tem todas as informações no arquivo só, você consegue gerar pelo aplicativo lá da carteira digital. E também você vai ter que enviar um comprovante de residência atual e um de um ano atrás, para você comprovar pelo menos um ano de residência na cidade ou cidade vizinha do imóvel. Se você quiser saber mais das regras do FGTS, a gente tem um vídeo completão aqui, explicando tudo, tá? Todos esses requisitos. Então, aí você dá uma olhadinha lá no canal, eu vou deixar o card para você dar uma olhadinha aqui também. Mas aí, então, você vai ter que juntar esses documentos. Caso você não comprove a residência na cidade, também nesse vídeo do FGTS eu falo sobre a declaração que a empresa faz para você, falando que você trabalha naquela cidade, tá? Isso aí também pode ser utilizado. Mas beleza, não vou entrar no detalhe dos requisitos do FGTS, mas são esses documentos básicos que precisa para completar, para preencher, então, o formulário do FGTS, que é a autorização de movimentação. Você vai dar uma autorização para o banco sacar o seu FGTS para poder pagar o vendedor como parte da entrada, tá? Lembrando que esse valor do FGTS ele é pago só lá no final, junto com o valor do financiamento. Mas isso é um detalhe, só um adendo para você entender. Aí então você preencheu formulário de comprador, formulário de vendedor, formulário do imóvel, tem banco que tem o formulário do imóvel, tem banco que você preenche junto com esses formulários os dados. Você vai ter que indicar uma pessoa para acompanhar a vistoria do imóvel, tá? O que é a vistoria? É quando vem o engenheiro do banco, ele vai lá no imóvel, tirar foto, avaliar, para ver se o valor que você está passando está dentro do valor de mercado e se as condições do imóvel estão boas, tá? Então, então você tem que indicar uma pessoa. Ah, mas só um detalhe, pode ser que essa vistoria seja feita remotamente, aí ninguém vai lá acompanhar, ninguém vai visitar o imóvel. Porém, a gente nunca sabe, né? Então é o banco que decide isso. Então, de qualquer forma, você vai ter que indicar lá uma pessoa para acompanhar. Pode ser você mesmo como comprador, pode ser o vendedor, pode ser o corretor de imóveis, se você está fazendo com um corretor ou com uma imobiliária, que a gente sempre recomenda. Então, aí essa pessoa vai ser contatada pelo banco para vistoria, tá? Eles vão ter que passar esses dados também. Então lá, formulário de comprador, formulário de vendedor, formulário do imóvel, se for o caso, senão ele vai estar nos outros dados, como eu falei.
formulário do FGTS se você for utilizar e declaração pessoal de saúde lá, DPS, por conta dos seguros. Preencheu todos esses formulários, juntou toda a documentação lá, a matrícula atualizada. Quando eu falo atualizada, essa matrícula lá do cartório, ela tem que ter no máximo 30 dias da data da expedição. Se ela vencer no meio do caminho, ela vai ter que ser renovada. Então fica de olho nisso também. Então, juntou toda a documentação, digitalizada, bonitinho, tem que estar tudo legível, foto torta, foto embaçada, essas coisas não pega, não adianta. Tá? Você pensa que o analista que está olhando lá o seu processo, ele está olhando o seu e mais uma centena de processos ali naquela hora. Então, qualquer coisa que tiver fora vai pendenciar, vai atrasar o seu processo, vai te puxar lá para trás. Então tem que ser tudo muito certinho, muito legível, muito às claras, tá? Então os documentos têm que estar bem legíveis, bem bacana, com as informações certinhas do formulário. Se tiver um traço, uma vírgula, um ponto fora do lugar no formulário, teu formulário também vai pendenciar, porque esses formulários são lidos automaticamente, né? Então não é uma pessoa que pega o teu formulário e confere. Então passou no robozinho lá, ele leu. Tá uma vírgula fora, tá faltando um dado, uma coisa, volta para trás o processo e vai então você ter que preencher de novo, mandar um novo formulário, tudo isso você vai perdendo tempo. Então, presta atenção na hora de preenchimento dos formulários, na hora da juntada da documentação. Esse é o ponto fundamental para você ganhar o máximo de tempo, ou pelo menos para você não perder tempo ali na hora do seu financiamento. Agora, antes de continuar para falar das próximas etapas, se você não quer ter esses problemas com documentação, e tudo mais que envolve isso daí, esses atrasos que você pode ter, essa dor de cabeça de ficar olhando documento, de puxar. Aí você chama a gente aqui na CSM, que a gente faz todo esse processo burocrático para você, além de todo acompanhamento durante todo o processo, sem custo nenhum, custo absolutamente zero, garantindo as mesmas condições que estão lá no teu aplicativo, as mesmas condições que você conseguiu de aprovação no seu banco, com uma grande vantagem, você vai ter um desconto ali, se o seu banco for principalmente Itaú ou Santander, um desconto que vai de 30% até 100% da tarifa da avaliação do imóvel, tá? Essa tarifa ela custa, em média, R$2.000. Então, fica lá entre 1.850 e 2.200. Então, é um baita de desconto que você vai ter sem ter trabalho nenhum, sem gastar nem um centavo a mais com isso, e a gente está acostumado a fazer isso, a gente já faz isso há quase 12 anos, só trabalhando exclusivamente com financiamento imobiliário. Aí é só entrar em contato com a gente aqui pelo WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo e nos comentários, ou pelo nosso site www.csmassessoria.com.br. Você vai poder acompanhar ainda pelo nosso aplicativo, onde inclusive você pode fazer simulação do seu financiamento. Se você quiser dar uma olhadinha lá, o link está aqui embaixo também. Seguindo então, próximo passo, depois de enviados os documentos, enviados os formulários, tudo preenchido, tudo bonitinho para o banco vai fazer uma análise daquela documentação. Se não tiver nenhuma pendência, nenhum erro, nenhum ponto fora do lugar, o contrato então, o processo então, segue para vistoria. Nessa parte da vistoria, então, se a vistoria for presencial, como eu falei, o engenheiro vai entrar em contato com quem você indicou e vai lá fazer a visita no imóvel, vai lá tirar foto, fazer o laudo e tudo mais. Depois de alguns dias, geralmente, esse processo, entre a entrada do processo e a saída do laudo de vistoria, na média é uns 5 a 7 dias úteis, tá? E aí você vai ter o laudo em mãos, o laudo constatando então que o imóvel está dentro do valor, e está em condições, está tudo ok, vai vir como aprovado. Feita então a vistoria, você vai me perguntar, mas agora então já vai pagar a vistoria igual na Caixa que paga antecipado? Não. Se você está fazendo nos bancos privados o pagamento do valor da vistoria, da tarifa, da taxa da vistoria, você vai pagar na data da emissão do seu contrato ou uns dias depois. Então é só quando deu tudo certo mesmo, tá? Então pode ficar tranquilo em relação a isso, que isso daí não tem dor de cabeça. E como eu te falei, se você fizer com a gente aqui, principalmente Itaú e Santander, a gente consegue um belíssimo desconto para você. Laudo aprovado, então, passou-se a fase da engenharia, e a gente vai seguir, então, para a continuação da análise jurídica. Essa análise, que é a análise de toda a documentação, ela vai correndo toda em paralelo. E aí, nessa fase, então, o banco, passados mais alguns dias, vai abrir para confirmação de valores, tá? Então ele vai devolver para você o processo, vai te mandar ou a minuta, ou uma relação, ou vai entrar em contato com você para bater com você, ó, você está financiando o valor tal, o valor do imóvel é tal, confere os dados do comprador, confere os dados do vendedor, os dados do imóvel tá certinho, para ver se está tudo certo, não tem nenhuma vírgula fora do lugar. Porque depois de emitido o contrato, se tiver algum erro, o cartório vai apontar lá, na hora do registro. E aí o cartório apontando, ou você vai ter que tirar do cartório, mandar para o banco corrigir, ou vai ter que fazer um intempo, um aditivo no contrato, ou qualquer coisa do tipo que vai tomar um tempão seu. E mesmo às vezes a gente fazendo todas as conferências, isso acontece, porque cada cartório, infelizmente no Brasil a gente sabe como é cartório, trabalha de uma forma, né? Então alguns pedem algumas coisas a mais, outros são diferentes, e infelizmente não tem como todo mundo saber como funcionam todos os cartórios em todos os detalhes, né? É impossível.
Mas a gente, né, quando faz por aqui, pelo menos a garantia de que vai ter menos problemas vai ser muito maior, né? Porque a gente já está habituado com uma série de coisas. Mas então você vai ter ali, nessa fase da confirmação de valores, de confirmar os dados e valores do seu contrato, tá? Para ver se a taxa de juros está ok, se está tudo certo, beleza. Feito isso, a gente vai mandar então esse contrato para emissão. O contrato vai emitir. Dependendo do banco, você pode receber o contrato na sua casa, dependendo do banco, você vai ter que assinar na agência, tá? E aí o contrato chegou, vai assinar comprador, compradores, vendedores, tá? E testemunhas, 2 testemunhas. Nos contratos pelo SFH, Sistema Financeiro de Habitação, que são imóveis de até 1,5 milhão, não precisa reconhecer firma, tá? Não precisa mesmo. Então vocês só vão assinar, vai ter que então recolher, fazer o pagamento do ITBI, que é o imposto de transmissão de bens imóveis, que cada cidade é um valor, tá? Mas varia aí, em média no Brasil, entre 2% e 3% do valor da operação, do valor do imóvel. Algumas cidades dão um desconto parcial para quem está fazendo o seu primeiro financiamento imobiliário pelo SFH, tá? De imóveis de até 1,5 milhão. Então você tem que olhar isso lá na prefeitura na hora de emitir o boleto. Esse trâmite de emissão de boleto, quando você vai fazer, tem prefeituras que fazem pela internet, tem prefeituras que ainda são manuais, que você tem que ir lá na prefeitura, que hoje em 2024 ainda existe isso. Tem prefeituras que você vai ter que fazer uma declaração com firma reconhecida para pedir. Então é bastante detalhe que vai tomar o seu tempo. Com o ITBI emitido, você vai pagar o ITBI, vai levar então comprovante de ITBI, mais o boleto, mais o contrato assinado, mais os documentos específicos que aquele cartório pede para o registro no cartório de imóveis, tá? Lá no cartório você vai pagar também a taxa de registro. Veja bem, você não está pagando escritura. Se alguém te falar que você tem que pagar escritura no financiamento imobiliário, toma cuidado, porque no financiamento imobiliário não tem escritura. O próprio contrato de financiamento emitido pelo banco, ele tem força de escritura pública, então você não precisa pagar 2 vezes, tá? Porque escritura é aquele documento que você faz no cartório de notas, de compra e venda, e registra no cartório de imóveis. Como no financiamento não tem, o próprio contrato, ele é o seu contrato de compra e venda, né? Você não precisa fazer uma escritura à parte. Então esse contrato vai para o cartório de registro de imóveis. Se for o seu primeiro financiamento imobiliário pelo SFH, aí sim, no cartório, obrigatoriamente você vai ter 50% de desconto no valor do registro, tá? Então isso vale para imóveis residenciais, comerciais não. Embora o processo até então, para o imóvel comercial, seja a mesma coisa, tá? Mas aí a diferença é essa, que o desconto do cartório é só para imóvel residencial. Deu entrada no cartório, aí é a parte que foge completamente do que a gente pode fazer, né? De qualquer coisa que a gente possa fazer. Aí eu estou falando aqui da gente aqui que trabalha com isso. Por quê? Quanto está com a gente que está mexendo. Quanto está no banco, a gente tem como intervir, a gente tem como conversar. Quanto está essa fase de prefeitura de emissão, a gente consegue ajudar. Agora, cartório, não tem o que fazer. Tem que esperar o tempo do cartório. Que no Brasil, na maioria dos lugares, gira em média de 15 a 20 dias para registrar o imóvel. Ah, minha cidade faz 5 dias, pontos à parte, mas em média de 15 a 20 dias para registrar o seu contrato no cartório de imóveis. Saiu o contrato registrado, então vai mandar para o banco a matrícula atualizada, onde consta lá a compra e venda, que o fulano comprou do Beltrano aquele imóvel, e vai constar uma outra verbação que é o comprador deu aquele imóvel em garantia ao banco pelo financiamento do valor X. Tá? Feito isso, então, vai mandar essa matrícula mais o contrato registrado para o banco, e o banco vai pagar, então, aquele valor na conta do vendedor. Se, no caso, você utilizou o FGTS, ele vai pagar o teu FGTS, vai liberar o seu FGTS junto com o valor do financiamento na conta do vendedor. Feito isso, então, o processo está pago, o financiamento está pago, agora é só pagar a prestação, que a primeira prestação ela vence sempre 30 dias da data da emissão do contrato. Então, se o seu contrato emitiu no dia 1º, você mandou para o registro de imóveis lá no dia 10, demorou para dar entrada, demorou 20 dias, você vai estar pagando a primeira parcela e o vendedor não vai ter recebido ainda, tá? Não tem como, a parcela é 30 dias da data, contados da data da emissão do contrato, ela vai constar lá no seu contrato. Se ficou alguma dúvida específica, algum ponto, deixa nos comentários aqui pra gente, é sempre um prazer responder cada um de vocês aqui. Gosto muito de bater um papo com vocês, a gente está fazendo agora lives mensais aqui no canal para tirar dúvidas específicas do caso de cada um. É uma consultoria totalmente gratuita que a gente bate um papo aqui ao vivo. Então, para você estar por dentro aí, saber das lives e ter acesso a todos os vídeos que a gente tem 2 vezes por semana aqui, melhor qualidade,
se inscreve aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o like pra gente aqui, que ajuda bastante também. Pode contar com a gente, precisar de ajuda no seu financiamento, chama a gente aqui, que vai ser um prazer te atender, te dar todo o suporte em todas as fases. Mas se você ainda não tem o seu crédito aprovado, a gente faz todo esse processo de aprovação para você também, com as simulações, para tirar todas as dúvidas lá do comecinho, tá? Então fica tranquilo, pode chamar a gente aqui em qualquer fase, que a gente está aqui para te ajudar. E para você que ficou comigo aqui até o final mais uma vez, muito obrigado e até o próximo.